Ok? Ok. Então, eu queria dar boa noite a todos os presentes aí na Casa Espírita de Santa Teresa, aos internautas, né, que estão nos ouvindo. Estou sabendo que tem um colega do Canadá, né? Então, nós estamos atingindo, fora as esferas, a gente espera atingir as esferas superiores também, né? Espirituais, né? Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer também aos dirigentes da casa, na pessoa da Ângela, do Odair, do Heraldo, todos esses colegas que têm dedicado, né, com tanto afinco a esse trabalho de divulgação da doutrina e de prática, né, da doutrina espírita nessa cidade bonita e linda de Santa Teresa. Hoje me deram esse tema para falar sobre viver pela fé. É o capítulo 23 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Aqui ele fala sobre a passagem de Paulo na Epístola aos Romanos, quando Paulo coloca: mas o justo viverá pela fé. Né? E muitos entenderam de forma equivocada essa, essa mensagem do Paulo, essa afirmativa do Paulo, né? Considerando então que é, as pessoas então deveriam, aqueles que cumprissem os rituais das cerimônias religiosas, dos cultos religiosos e templos, né, seguir os seus rituais, né, ele seria então um homem justo. E na realidade isso nem sempre acompanha de imediato. Claro que a frequência aos templos, seguindo os rituais religiosos, é extremamente importante para nós vivenciarmos a nossa fé. É um estímulo para nós vivenciarmos a nossa fé. Mas ela deve ser vivenciada no nosso dia a dia. São nas circunstâncias, né, do nosso dia que nós devemos demonstrar essa fidelidade, né, fé de fidelidade a Jesus. Né? E aqui eu queria é, colocar para vocês uma fala que eu ouvi outro dia, quando o Papa Leão XIV, a primeira missa que ele fez na Capela Sistina, ele colocou assim as palavras do Papa Leão XIV. Ainda hoje, não faltam contextos em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda, voltada para pessoas fracas e pouco inteligentes. Contextos que, em vez da fé, se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, os bens materiais, o sucesso, o poder, o prazer. E nesses lugares não é fácil testemunhar nem anunciar o evangelho, onde quem acredita é muitas vezes ridicularizado e desprezado. Nesses lugares a missão é urgente, porque a falta de fé muitas vezes traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação da dignidade da pessoa, a crise da família e tantas outras feridas que a nossa sociedade sofre e que não é pouco. Então, aqui ele fala uma coisa que a gente tem observado de fato na nossa sociedade, que está ainda muito baseada em valores materiais, valores superficiais, valores exteriores, pra, é, alcançando tipo uma falsa segurança, que nos dá uma falsa segurança, né? Esses valores exteriores, o poder, as posses materiais, o prestígio, as riquezas, né? Isso tudo dá uma falsa segurança. E muitas vezes nós caímos, muitas pessoas na idade madura caem nesse falta de sentido para a vida, que falta esse fundamento maior que é a ligação, a conexão, a comunhão com o ser superior. A gente ter
noção de que nós fazemos parte de algo superior a nós e que nós estamos conectados ao todo, ao todo. E essa conexão é feita através de uma energia, né? Uma energia que nós consideraríamos aí o pensamento divino, né? Poderíamos colocar entre aspas aí, né? Essa energia que João, o apóstolo João, falava que é o amor, né? Que é essa energia que nos une a tudo e a todos. Todos nós compartilhamos e estamos identificados com uma energia superior e fazemos parte de um todo. Ou seja, aquilo que afeta um irmão, aquilo que afeta a natureza, também afeta a nós mesmos. Nós também somos implicados, afetados por tudo. Então, quando nós cometemos, alguém está sofrendo, alguém está passando uma guerra que esteja acontecendo lá na Ucrânia, são irmãos, né? Essa é a ideia, né? De conexão e que nós fazemos parte de algo superior a nós, que nós chamamos, podemos chamar de Deus, outros chamam de outros nomes, né? Que nos conecta uns aos outros. Então, essa noção é muito importante, porque a grande chaga, né, vamos dizer, a raiz de todos os nossos males, todo o sofrimento, é o que, como está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? É o egoísmo. Porque no egoísmo e o orgulho, nós nos desconectamos do próximo e estamos voltados só para os nossos interesses individuais. O Evangelho veio para trazer para nós essa noção de comunidade, né? Que nós precisamos de participar o que é bom para mim, a minha vontade, precisa ser aliada à vontade divina, ou seja, à vontade do outro. O que é bom para mim teria que ser bom também para o todo. E não eu estar com o vetor voltado só para minha satisfação pessoal, para o meu bem-estar e não me importando com o próximo. Isso seria o contrário dessa noção de Deus, que quando você se afasta, aí nós estamos E ninguém desconecta de Deus, né? Nós simplesmente nos afastamos dele quando nós estamos muito voltados para a gente, para nós mesmos, para o nosso ego, para nossos interesses individuais. Então, o Papa, quando faz esse alerta, é que a sociedade está muito envolvida nesses valores. E as pessoas acham, muitos acreditam, não é poucos, não são poucos, que quem tem fé nesse ser superior é uma pessoa fraca, uma pessoa dependente, uma pessoa que não luta pelas suas convicções, uma pessoa que espera uma graça divina. E muitos entendem assim. Ter fé é um sinal de fraqueza, é o que ele falou aqui. E quem entende, esses materialistas, vamos dizer assim, é muito difícil a gente levar essa mensagem. Por isso que ele fez esse alerta, que é uma missão urgente nós levarmos essa mensagem para o próximo, para a comunidade geral, para os dirigentes, para todos os que estão, que nós alcançamos, né, na nossa vida de relação. Por quê? É uma forma deturpada de entender o que é fé. Eles entendem essa fé como uma coisa a fé é como se fosse uma crença em algo superior que vai resolver, que vai intervir esse ser punitivo, esse ser que intervém na nossa vida e que nós não precisamos de fazer a nossa parte, simplesmente aguardar uma graça divina que as coisas vão se resolver. Isso não é a fé que Jesus trouxe para nós. Isso não é a fé que Kardec veio esclarecer para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, a fé humana e a fé divina. Mas então, o que vem a ser então a fé? A fé
é diferente de acreditar, né? De acreditar. Ter fé é diferente de acreditar. Acreditar numa coisa é baseado na razão, né? No racional. Você julga que aquilo ali está correto e você acredita. Você pode acreditar hoje, amanhã desacredita, de acordo com o seu bom senso, a sua razão. A fé já é uma experiência íntima, já é a nível de sentimento, não é só pensamento. É um sentimento íntimo, transformador. Eu vou explicar por causa de que é isso, que te mobiliza para você se modificar as suas condutas, a sua vida, como foi colocado no texto de Paulo aos Romanos, né? Viver, viver pela fé. Essa fé que vai nos conduzir a nossa vida, quando nós entendemos como fidelidade a esse modelo maior, fidelidade a Deus. Então, a fé, ela vem do hebraico, de uma palavra chamada emuná. Emuná. Emuná significa confiar. Emuná significa confiar ou entregar, né? Confiar, entrega, render-se, né? É a palavra emuná. Então, fé tem mais a ver com confiança. Eu tenho um professor meu, doutor Adib Jatene, quando estive em São Paulo, e ele falava uma coisa interessante. O contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é a fé. Eu não entendia bem isso, achava que não captava bem. E agora eu entendo por que a fé é o contrário do medo, porque a fé nos dá segurança. Segurança. Eu agora tive uma paciente há pouco tempo, muito interessante, ela era uma pessoa extremamente insegura, ansiosa, uma ansiedade extrema. E ela teria que ser submetida a uma cirurgia de revascularização cardíaca, uma cirurgia grande, tem que abrir o peito e tudo mais. Eu fiquei na dúvida se ela ia suportar tamanho o impacto dessa cirurgia para ela, tamanha pelo grau de insegurança que ela tinha, de ansiedade. Mas tivemos que comunicá-la, e ela aceitou bem a cirurgia, operou, e uns 30 dias depois ela voltou para mim e muito bem. Eu falei, minha senhora, como que. Me explica aqui, eu estou curioso saber como é que como a senhora enfrentou esse desafio, de onde a senhora tirou essa coragem toda? Eu falei, doutor, eu tinha fé, eu tinha confiança, falou, fé, não, eu tinha confiança que o meu médico ia fazer o melhor para mim. Eu confiava plenamente nesse médico que me operou e dessa forma eu me entreguei para ele. Essa confiança aí, você imagina se nós tivermos essa confiança nesse Pai maior, né? Nesse Pai maior. Então, fé é isso, é segurança. Por exemplo, tem um exemplo clássico do pai, né? A figura do pai caminhando com a criança de mão dada na rua. A criança, como tem confiança no pai, ela não quer nem se importa para onde que o pai está levando, porque ela tem a confiança que o pai está levando para um lugar seguro. Agora, precisamos o quê? Como quem está caminhando precisa ter cuidado para não cair no buraco, né? Então, na nossa vida, nós temos quem caminha somos nós. Nós vamos seguir os passos do nosso pai, mas quem caminha somos nós. Cuidado para não cair no nos buracos da vida, né? Tem uma história também de uma criança fazendo uma viagem no avião, voando, e deu uma turbulência muito grande, e todo mundo entrou em pânico no avião, e a criança ficou tranquila. E no final que passou toda aquela tempestade, aquela turbulência, a, enferma, a comissária de bordo chegou perto da criança e falou, mas meu menino, como é que você conseguiu ficar tão tranquilo? É porque meu pai era o piloto do avião. O pai era piloto do avião. Então, mais uma vez, mostrando o que é segurança. Tem uma passagem do Francisco de Assis, muito interessante também. Francisco de Assis, com seus discípulos, né? Estavam peregrinando, né? Fazendo levando o evangelho, né? E certa noite eles pararam para repousar, né? Fazer o pousada dele, o pouso, num mosteiro. Um mosteiro que
no caminho. Bateram na porta, já era de noite, muito frio, temperaturas negativas, né, lá na Itália, e eles bateram na porta e ninguém atendia. E bateram, ninguém entendia, e a noite foi caindo, e muito frio, não tinham para onde ir, e eles tiveram que ficar ali, num alento ali, dormindo ali com frio de congelar, e de repente o Francisco de Assis tirou a roupa e ficou nu, dançando numa alegria imensa. E os discípulos perguntaram, mas por que está tão alegre, está tão bem? Há muito tempo, ele falou, há muito tempo eu esperava esse momento que eu era forçado a me entregar minha vida a Deus. Que ali não tinha o que fazer, né? Ali não tinha o que fazer mais. Então ele tinha que entregar a vida a Deus. Então aquilo ali foi uma experiência assim mística para ele, de entrega, de confiança no Pai Celestial. É claro que não é aconselhável ninguém ficar nu numa noite fria, mas ele fez aquela experiência para ele sentir na carne o que é entregar. Ele não expôs a vida dele a perigo, claro. Então, assim, isso é que seja, então, que nós consideramos como fé. Por isso que fé é chamada de segurança, né? Tem a ver com confiança. Então, como é confiança, olha só, a fé é confiança. Para nós confiarmos em alguém, nós precisamos de nos relacionar com ele, não é isso? Não vai confiar em alguém que você não conhece. E para nós, então, fé implica em termos uma relação com Deus. Agora vamos falar de fé divina. E precisamos de ter o quê? Cultivar uma intimidade com Deus, para podermos ter uma relação de intimidade, para nós podermos confiar nele. E essa relação de intimidade com Deus, quando nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando desse ser externo, que está lá em cima, num local. Nós estamos falando desse Deus presente em cada um de nós. Então, conviver com Deus é conviver com o próximo, conviver com a natureza, conviver com o todo, nos integrar ao todo. E essa intimidade com Deus, com essa energia amorosa, nos amando uns aos outros, né? Que vai nos fazer fortalecer a nossa fé. Muita gente fala, mas como é que eu vou desenvolver minha fé? Essa pergunta é muito frequente, né? Eu queria ter fé. Uma vez nós atendemos um colega médico, estava com câncer terminal, e a gente fazia muito inteligente ele. Ele não tinha até então desenvolvido esse lado religioso, e nesses momentos de finais de vida, ele estava carente, né, dessa segurança, né, dessa energia. E nós fazendo a capelania, fazendo visita, ele perguntava, muita gente, como é que eu faço para ter essa fé que vocês tanto falam? Então a gente fala então que a fé ela é construída nessa relação de intimidade com Deus, nessa relação de intimidade com o próximo, fazendo bem, amando, através da oração, né, desejando bem para o próximo, essa oração que nós nos recolhemos, nos conectamos a Deus. Tudo isso aí são elementos que fortalecem a nossa fé. Mas o elemento mais importante é a fé vivenciada, a fé operante, né? É através da prática do bem, da caridade. Por isso que a caridade e a esperança são os dois filhos da fé, né? Fé, esperança e caridade. É aí que nós vamos robustecer, fortalecer a nossa fé. Então, quando Jesus colocava uma passagem muito interessante do Cristo, é a passagem da mulher hemorroísa, né? Como que a mulher... Então, aconteceu que a mulher, ao tocar Jesus, sem Jesus estar sabendo, quer dizer, não foi uma emissão direcionada de energia para aquela pessoa, essa pessoa, ali é uma demonstração clara de que a fé é uma conexão com Deus, é uma comunhão. Essa pessoa, essa mulher hemorroísa, que estava sangrando, naquele momento que ela toca as vestes do Cristo, na realidade não só o ato de tocar, ali foi uma metáfora, né? Tocar a orla,
tocar a áurea magnética que o Cristo emanava, né, de Jesus, né? Então, ao ela entrar em comunhão, em conexão com essa áurea do Cristo, ela é tocada também. Ela entrou em conexão com Deus, como se estivesse ligando uma tomada de uma casa. Você liga o fio na tomada que vai conectar na usina. A usina, então, é Deus, a fonte infinita de amor, que o Cristo é um caminho para nós chegarmos a Ele, né? Então, quando nós nos conectamos com essa energia amorosa do Cristo, nós estamos conectando a Deus, entrando em comunhão com Deus. Por isso que Jesus colocava a tua fé que te salvou. Então, a confiança dela, que ao tocar as vestes do Cristo seria curada, e ela, ao entregar a Jesus naquele momento, ela se renova, ela se transforma. A fé é a base da renovação, gente. A fé é a base da renovação. Então, quando nós conectamos a Deus e temos essa relação íntima com Deus, quanto mais íntima a nossa relação com Deus, quanto mais íntima a relação com o próximo, quanto mais amor, quanto mais nós nos sentimos irmãos e próximos um do outro, mais Ele, o Pai, vai imprimir em nós os seus atributos. Nós vamos desenvolver esses atributos que estão guardados em germes dentro de nós. Por isso que está lá no Evangelho, que a fé, olha só como está no Evangelho, nesse capítulo da fé humana e fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. O que é isso? É o sentimento que nós temos inato de que existe um futuro, esse reino de Deus, né? Esse Deus maior, que todos os povos têm essa noção de Deus, um ser superior, e que nós podemos caminhar, nós estamos caminhando para ele, para esse reino dos céus, né? Do que Jesus falava, né? Procurai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, todas as coisas. Então, quando nós nos conectamos, então a gente coloca, no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que temos das faculdades imensas que são depositadas em germes no nosso íntimo. Ou seja, são as faculdades divinas, são as nossas virtudes, as nossas virtudes a ser, vir a ser, né? São em germe, a herança divina que nós trazemos dentro de nós e que cumpre inicialmente em forma latente e que nos cumpre fazer desenvolvê-las. Por isso que a virtude, a gente desenvolve a virtude. A virtude ela é cultivada com nossas vivências, com as circunstâncias da vida. Hoje em dia estão falando de florescimento, né? Florescimento é essa despertada das nossas virtudes. Então a fé seria isso, a confiança que nós temos esse poder dentro de nós, esse poder divino, esse Deus presente dentro de cada um de nós. Por isso que quando Jesus coloca, tem uma parte também desse capítulo que ele coloca, até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, aquilo que eu falei no início, religioso. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, né? Milagres entre aspas, né? Você sabe que não houve derrogação nenhuma da lei. Mostrou o que pode o homem quando tem fé. O homem quando tem fé. Ou seja, Jesus sempre, quando as curas, ele sempre falava, a tua fé te curou. Ou seja, a pessoa que, por indução, um sistema de comunhão com a energia do Cristo, ele despertou dentro dele essa energia amorosa naquele momento, que fez com que ele se curasse, ele se equilibrasse. Resta a ele agora sustentar isso, cultivar isso. E todos nós temos esse poder, é o poder que a fé nos dá, que é um poder infinito, capaz de remover montanhas. Por quê? Porque fé é conexão com a fonte. A fonte é infinita. Então, quanto mais nós estivermos conectados a essa fonte, mais poderosos seremos. Por isso que fé
para nós desenvolvermos a fé, é muito interessante que ela precisa estar aliada à humildade. É uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é o contrário do que o Papa falou, o que o Papa fez um comentário da sociedade atual, que acha que a fé é dos fracos. Pelo contrário, a, a fé, nós precisamos de ter humildade. Humildade. Por quê? Porque é como se nós nos tivéssemos. Olha como Kardec coloca para nós sobre a fé e a humildade. Olha só. Não confundir fé com presunção. Aí entra aquilo que a gente estava comentando. Quando a pessoa acha que ele é poderoso por si só, sem necessidade de estar conectado a essa fonte, a essa força superior. Eu posso, eu me garanto, eu sou o máximo, eu faço acontecer. Isso é mais presunção do que fé. É mais orgulho do que fé. A fé se alia à humildade. Olha que coisa interessante isso, hein, gente? Você aí está no Evangelho, coloca, você deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. Ou seja, você tem força quando está conectado a Deus, conectado ao próximo. E porque isso vai despertar esse sentimento de amor, gente. E isso é que vai lhe dar poder, vai te dar força, energia. A luz, o poder, o amor. E você vai despertar em você quando você se conecta, quando você sai do seu eu, do seu ego, e se conecta ao todo, conecta a Deus. Aí você reconhece a sua limitação. Mas olha bem, você reconhece que você é pequeno, quão pequeno você se reconhece perante si mesmo e, ao mesmo tempo, quão grande você se reconhece quando conectado a Deus. Então, por isso que é humildade. A fé, você não é que você seja. A humildade não quer dizer que você seja fraco. Significa que você toma consciência de que sua força está no poder divino, que você é um instrumento dele. Por isso que Paulo colocou: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Ele colocou, né? Posso fazer isso, fazer aquilo, construir isso, construir aquilo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ser humilde não é ser fraco, é o grau de submissão à vontade de Deus. A humildade te conecta à tomada, à fonte. Né? Não dá para ter fé sem ter humildade, porque a humildade é que faz com que você se coloque como instrumento de Deus. Você não se coloque isolado, com presunção. A humildade é como está no livro Pensamento e Vida. Olha como Pensamento e Vida fala. A fé nos conecta a Deus, a fonte infinita de amor, assim como o fio condutor conecta a eletricidade gerada na usina à lâmpada no interior das casas. O Daí, que é nosso construtor aí, né? Ele sabe disso. Que por maior que seja a bateria de um carro, bateria de um gerador que ele tem lá para sustentar a casa dele, ele não conhece. Essa bateria tem um limite. Por maior que seja a nossa força pessoal, essa força pessoal tem um limite se nós não conectarmos à fonte. Esse é uma, um exemplo, né? Uma metáfora, um exemplo muito interessante da fé. Para nós nos conectarmos à fonte, nós precisamos estar com o pé no chão. Nós precisamos de sair do nosso orgulho, do nosso egoísmo e nos conectarmos a Deus. Sabemos que nós somos muito pouco desconectados dele. Eu estou vendo uma videira aí, do Odair, e eu vou terminar mais um pouco falando daquela parábola da videira. Tem tudo a ver com a fé. Tudo a ver com a fé.
E a fé, então, vai nos fazer. Então, eu vou já passar para essa videira para sobrar um tempo para, se houver alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, a gente poder discutir melhor. Né? Eu falei da fé, falei da humildade, da necessidade de ser humilde para nós conectarmos, né? E com essa fé, nós vamos olhar as coisas, transcender as coisas, olhar mais adiante, o futuro que nos aguarda, esse futuro grandioso, maravilhoso que nos aguarda, que Jesus nos colocou, né? Do reino de Deus, né? O reino de Deus, que quando nós alcançarmos esse reino de Deus, tudo nos será possível, né? O reino de, quando eu conseguir a justiça e o reino de Deus, tudo mais nos será acrescentado. Isso vai fazer com que a gente tenha, porque é, nos dê propósito para a nossa vida, sentido para a nossa vida, porque a nossa vida passa a ter valor no sentido de nós fazermos parte de um todo. Ou seja, nós vamos alcançar sentido para a nossa vida quando nós fizermos sentido para a vida do outro. Esse que é o macete. É fazer o bem, é nos conectarmos através do amor ao próximo. Com isso, nós vamos sentir participante, comprometidos com todo o universo, com a natureza, vai dar um sentimento ecológico, com o nosso próximo, com os nossos irmãos, né? E isso vai fazer com que a nossa vida tenha sentido. Quando a nossa vida tem um sentido muito particular só para nós, isso perde o valor com o tempo. Isso vai se esvaecendo. Viktor Frankl, aquele psiquiatra que foi no campo de concentração, escreveu aquele livro Em Busca do Sentido, ele fez uma observação muito interessante. Aquelas pessoas que conviviam no campo de concentração e conseguiam sobreviver, não suicidavam, não encostavam naquela cerca elétrica, é porque tinham um propósito, um sentido maior na sua vida. Seja uma meta a alcançar, um estudo para complementar, seja um neto que fosse nascer, seja um sentido maior no sentido dessa visão da espiritualidade, né? Esse reino de Deus, esse futuro, esse progresso que nós estamos alcançando para alcançar o homem de bem. Isso tudo faz com que a gente tenha propósito. Ele falava uma coisa seguinte: quem tem um porquê viver suporta qualquer como viver. E esse porquê de viver, essa resposta nós vamos encontrar quando nós vivemos para o próximo, quando nós vivemos conectado ao todo, à natureza, aos seres vivos, a todos esses que convivem conosco, que são criaturas divinas. Tem uma passagem, para mim não ficar um pouco enfadonho aqui, eu vou citar um caso muito interessante sobre isso. Que o que dá sentido e propósito é vivermos em partilharmos tudo que é nosso, nos relacionarmos com o outro. Cada vez mais está se falando que o relacionamento é um dos pilares mais importantes para a qualidade de vida. Um trabalho recente mostrou, foi um trabalho que durou mais ou menos 70 anos, que estudaram estudantes da Universidade de Harvard, e foi acompanhado durante todo esse período sobre vários questionários sobre qualidade de vida. Vida, o que determinava que a pessoa ia ser uma pessoa feliz mais tarde, né? No futuro, sobre feliz e realizada. Então, quando abriu o estudo, as pessoas respondiam. E, pasmem os senhores, que o que levou mais, que determinou uma melhor qualidade de vida, não foi bem poder, poder que a pessoa teve, não foi riqueza que a pessoa teve, não foi se a pessoa morou muito bem, que teve a vida de, 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 de prazeres, nada disso. O que determinou a qualidade de vida, o bem-estar, a felicidade das pessoas foi
o nível e o grau de relacionamento interpessoal. Pessoas que se relacionavam melhor com os outros, participavam de comunidades, participavam de grupos, tinham troca de energia com as pessoas, se interessavam pelos outros, tinham amigos. Essas pessoas se sentiam melhor, mais felizes do que foi o fator mais determinante de felicidade. Então, isso é fé, gente. Fé é comunhão, fé é ligação com Deus, que na realidade é essa ligação com o próximo, é despertar o amor nos nossos corações. E tem uma história muito interessante que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Richard Simonetti conta essa história no livro Fugindo da Prisão. Essa história foi os escoceses que estavam na guerra, os ingleses, né, na Segunda Guerra Mundial, e os japoneses capturaram 3.000 escoceses numa batalha lá, que teve lá perto da Tailândia, naquela região ali da Tailândia. E fizeram esses 3.000 ingleses, escoceses, prisioneiros, e foram fazer trabalhos forçados lá na Tailândia para os japoneses. E tratavam com condições subhumanas, né? E obrigavam ele a trabalho forçado, construir a famosa ponte do rio Kwai, que essa história é verdadeira, é verídica. Construir a ponte do rio Kwai. E eles trabalhavam de sol a pina, o dia inteiro. Se tivessem doentes, eles iam largar na beira da estrada, porque não interessavam para eles. Adquiriram úlceras da floresta, da mata, e essas úlceras é muito difícil cicatrizar. Se alimentavam muito pouco, ofereciam só uma tigela de arroz para eles comerem, pequenininha. Ou seja, iam morrendo em situações subhumanas. E eles tinham, então, esse ódio muito grande pelos japoneses, porque eles eram muito maltratados e obrigados a trabalhar para construir a estrada de ferro, a ponte lá, né, do rio Kwai. Tem um filme sobre isso. E já estavam vendo que estavam definhando, quase todo mundo já morrendo, e as pessoas com muito ódio, muito rancor, não estavam conseguindo esse propósito que nós falamos, né, para sobreviver. Não estavam vendo horizonte para eles, né? Horizonte. Mas nesse momento de muito sofrimento, é muito difícil despertar essa espiritualidade, né? Até que dois cabos, Cabo Moore, Cabo Miller, que eram um católico e outro protestante, começaram a fazer um trabalho de cultos com eles, de encontros, de oração com eles. Eles, no início, não conseguiam fazer oração. Quando eles rezavam o Pai Nosso, por exemplo, eles falavam, quando chegavam naquela hora de falar perdoai os nossos ofensores, isso aí para eles engasgavam na hora. Como é que vai perdoar aqueles que estavam agredindo eles? Não tinham, era tanto sofrimento, tanta maldade. Até que esse Cabo Miller e Moore estimularam eles a um ajudar o outro, estimular a despertar a solidariedade, a fraternidade, o amor, ou seja, despertar a fé, que nada mais é do que a fidelidade a Deus, né? Então, despertar essa comunhão, essa conexão com Deus, essa conexão com o próximo. E aí eles começaram, um ajudando o outro, um fazia comida, o outro limpava o banheiro, o outro tinha habilidades manuais, fazia perna mecânica para quem tinha perdido a perna, outros sabiam ler, escrever, ensinava o outro a ler e escrever, e foram criando um sentido para a sua existência. Quando eles começaram a servir um ao outro, foi adquirindo sentido para a sua existência. E com isso eles conseguiram suportar e superar todas aquelas dificuldades. E a guerra, então, chegou ao fim, e eles foram, então, libertados. No fim, o Richard Simonetti conta que eles chegaram até a socorrer os japoneses, perdoavam os japoneses, conseguiram fazer a oração do Pai Nosso completa, e no final, quando voltaram do trabalho forçado lá, viram um caminhão de japoneses que tinham sido derrotados na batalha, todos feridos, eles socorreram os japoneses, tamanha a generosidade, o amor que eles já estavam despertando dentro dos corações daqueles
daqueles soldados. E com isso eles conseguiram então sobreviver e foram libertados depois que a guerra terminou, trocaram os prisioneiros e tudo mais. E depois eles continuaram dando palestras nos Estados Unidos, na Inglaterra, no mundo todo, sobre essa experiência que eles passaram lá. E eles cunharam uma frase que eu queria deixar para vocês antes de terminar com aquela fala da videira. Eles falavam o seguinte: procurei a minha alma e não encontrei. Procurei o Senhor meu Deus e eu também não encontrei. Procurei o meu irmão, meu próximo, e encontrei os três. Procurei, então vou repetir, gente. Procurei minha alma e não encontrei. Procurei o Senhor meu Deus e também não achei. Procurei o meu próximo e encontrei os três. Ou seja, é servindo, é amando. Fora da caridade não tem salvação. Que nós vamos encontrar e despertar esse sentimento de conexão com Deus, de fé. Essa que é a fé viva, essa que é a fé operante, essa é a fé que transforma, essa é a fé que nos impulsiona, nos regenera, é a fé que regenerou Maria de Magdala, a fé que curou aqueles inúmeras curas do Evangelho, né? Porque todas aquelas curas as pessoas se transformaram. Não pense que foi uma cura graciosa, foi uma graça divina. Foi uma conquista de cada um deles. Foram aqueles que conseguiram se conectar a Deus, conseguiram se despertar, conseguiram se regenerar. Haja visto o exemplo de Maria de Magdala e exemplo de outros que foram dedicados depois, seguiram o Mestre Jesus na sua caminhada. E aqui eu quero contar essa história da... Primeiro eu vou contar, são duas historinhas. A história do rio que queria ser grande. Um pequeno rio queria ser grande. Encontrou uma grande pedra que estava atrapalhando. Ele foi, contornou essa pedra e conseguiu contornar a pedra e seguiu em frente. Depois encontrou um muro, ele então foi acumulando forças, acumulando, até que ele passou por cima do muro e seguiu em frente. E ele falando, eu consigo, eu vou chegar para ser um rio enorme, sou capaz de investir contra maiores obstáculos, não desistirei por nada nesse mundo. Até que ele encontrou uma floresta enorme. E ali ele seguiu em frente, no meio da floresta, ali, derrubou algumas árvores, conseguiu ultrapassar a floresta. Aí ele caiu num deserto escaldante. Aí o sol fustigava. E nesse momento, então, ele falou, atravessarei esse deserto. Mas a areia quente absorveu toda a energia, toda a sua água, e ficou uma pequena poça de lama. Ele não suportou aquela areia escaldante e foi evaporando, e foi ali, ficou uma pequena poça de lama. Então o rio ouviu uma voz do alto: entregue-se apenas, deixe que eu o exalte, deixe-me assumir o controle. Olha só, é o momento da humildade, né? Até então ele estava com aquela presunção, aquele orgulho de que ele poderia tudo pelas próprias forças. Até que essa voz falou: entregue, procure, confie que eu te ajudarei. Aí o rio colocou e respondeu: aqui estou, Senhor. Aí o sol evaporou o rio, formou uma nuvem muito grande, e essa nuvem, então, carregou esse rio para um lugar distante, depois do deserto, e lá desaguou, irrigou uma grande área e frutificou, como essas uvas aí do Odaí que frutificam naquele terreno maravilhoso que ele aduba e irriga. Então, o rio continuou vivo, ele frutificou ao se entregar a Jesus, ao entregar a Deus. Então, há um momento na nossa vida que precisamos nos entregar, render-se, confiar em Deus. E Ele nos fará produzir muitos frutos. Muitos frutos. São as nossas obras. O que conta na vida não são o nosso sucesso.
são os nossos frutos. O que conta na vida não é o sucesso de cada um, é aquilo que você, é o talento que você multiplicou, né? Isso tem momentos de dificuldade da nossa vida que nós precisamos de nos entregar. Mas muita gente confunde entregar com passividade. Entregar aqui é não lutar, resistir, querendo que as coisas sejam do nosso jeito, né? Querendo que seja do nosso jeito. Os frutos da nossa vida costumam nascer da dor, da nossa vulnerabilidade, das perdas. Por isso que ele colocou bem-aventurados aflitos. Dá para entender. Muitas vezes só chego depois do arado, ele talhar a nossa terra. Deus quer que sejamos frutíferos, né? Então, essa ideia de entregar, eu lembro de Hermógenes, quando ele colocava aquelas 4 palavrinhas: aceitar as dificuldades, entregar, aceitar, confiar, entregar e agradecer. Essa entrega é que Jesus nos conclamou no Pai Nosso: Pai, seja feita a vossa vontade. O fardo nosso fica muito mais leve, gente. Mas não quer dizer que nós vamos ficar, vai tirar a nossa responsabilidade. Preste atenção nisso. Não quer dizer que eu vou ficar perante uma dificuldade, uma doença, acomodado, não vou procurar os recursos necessários, esperando que Deus, entregar para Deus me curar. Não é essa a ideia, não, gente. A ideia aqui é não brigar contra aquilo, aceitar aquilo como uma coisa natural, né? Que veio com algum motivo, tem algum propósito para a nossa vida, porque Deus é justo, né? Se nós formos justos e fiéis, nós vamos aceitar aquilo com naturalidade. E aí o fardo vai ficar mais leve, gente, porque é o fardo do amor, é o jugo do amor. O jugo do amor é muito mais leve. Nós vamos ficar com aquela revolta de não aceitar aquilo, porque acontece o seguinte: tem uma parte que cabe a nós e uma parte que cabe a essa energia superior a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte da melhor forma possível. Faça o melhor. Se cuide, se trate, procure os melhores recursos, que Deus fará dele da melhor forma possível. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Essa que é a ideia. Mas muitas vezes a gente não faz a nossa parte e ainda interfere na vontade de Deus, ou seja, não aceita aquilo que vem para nós, ficando revoltados. Aí complicamos a situação, porque a gente não cresce com aquilo, não evolui, não supera aquela dificuldade com o crescimento individual, que vai fazer com que a gente supere e caminhe mais adiante. E aí tem essa parábola como tem a videira aí daí, eu queria falar essa parábola da videira. Olha que coisa interessante, tem tudo aquilo que nós falamos aqui. Eu sou a videira, está em João, capítulo 15, terminando, tá, gente? É a última fala minha. João 15, versículo 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, ele atira, e limpa toda aquela que dá frutos para que dê mais frutos. Poda, né? Então, aquela que dá fruto, ele poda, ou seja, cria desafios para ele crescer mais ainda, para poder dar mais frutos. E aquela que não dá nada, se revolta e não quer cumprir, não quer seguir a vontade divina, não quer submeter à vontade de Deus, esse ele vai ser cortado para nascer de novo. Então, depois ele coloca: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Gente, eu acho que aqui fechou, né, exatamente o que nós estamos falando. Nós somos esses galhos da videira que precisamos estar conectados, em comunhão, ligação, como se um fio da tomada ligado à fonte, lá da usina de Itaipu. Nós precisamos também nos conectar a Deus. Como é que nós nos conectamos a Deus? Desenvolvendo o amor, fazendo o bem, sermos um homem de bem. E essa conexão vai nos fortalecer. Ajuda que o céu te ajudará. Quem dá, como é que é? É dando que se recebe, né? É dando que se recebe. Então, essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem da fé. A fé é essa conexão. Conexão que vai nos fazer gerar muitos frutos. Ok? Não sei se cabe pergunta eu daí, eu acho que está no horário também, né? Mas eu agradeço aí.